Romanos, capítulo 1, 14 ao 17. Olha o que Paulo está dizendo: eu sou devedor, tanto aos gregos como aos bárbaros, tanto aos sábios como aos ignorantes. Então, quanto está em mim, estou pronto para pregar o evangelho, também a vós que estáis em Roma. Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele a justiça de Deus é revelada de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, a igreja de Roma, é uma carta que traz como tema, como assunto principal, a justificação pela fé. Então nós que cremos nas Escrituras, e aí é uma questão, assim, o que está escrito ali, né? De fé em fé, ou como está escrito: justo viverá pela fé. Que fé é essa? É uma fé dada por Deus. Nós só estamos aqui dispostos a ouvir a pregação da palavra de Deus porque nós cremos que a Bíblia é a verdade, que a Bíblia é a palavra de Deus inerrante. A Bíblia é a palavra de Deus que ninguém pode mexer, ninguém pode alterar, ninguém pode atualizar, né, como um falso teólogo brasileiro andou falando. A Bíblia, ela é a verdade de Deus, e a verdade de Deus não muda. Nós não temos o direito e nem a permissão de mudar a verdade de Deus, porque a verdade de Deus é perfeita, a palavra de Deus é perfeita e ela é suficiente. Então todo cristão, ele gosta de ouvir a palavra de Deus. Isso é uma característica do cristão. Quando nós falamos de palavra de Deus, o cristão, ele já aguça ali seus ouvidos, porque ele quer, ele tem sede, ele sabe que a palavra de Deus é Deus falando. E o pregador, eu como pregador, eu sei que eu não posso trazer uma novidade, uma nova doutrina. O que eu posso fazer é pregar o que Deus já deixou revelado para nós. Não posso mudar nada. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Porque nós queremos fazer tudo do jeito de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Então Paulo, nós sabemos que ele foi um perseguidor da igreja, e que ele não gostava da igreja de Cristo, e ele não gostava de Cristo, e ele perseguia a igreja achando que estava fazendo algo para o Senhor. Porém chegou um momento em que Deus resolve chamá-lo, tanto para a salvação como para o ministério. Ele seria um apóstolo, um pregador da palavra de Deus, escritor de cartas, seria um escritor inspirado por Deus. Então mudou, a vida dele mudou totalmente. O Evangelho, ele veio para transformar as nossas vidas. O Evangelho não deixa ninguém na mesma situação que se encontrava antes da sua conversão. Se o Evangelho não mudasse ninguém, tudo continuasse igual, ele não seria um Evangelho de poder. Mas esse Evangelho que nós pregamos é o Evangelho de poder, que ele transforma, ele muda a vida de uma pessoa. Então o apóstolo Paulo, que era um judeu, fariseu, um homem entendido da lei, se orgulhava por causa disso. Agora está dizendo aqui mandando uma carta para a igreja de Roma, dizendo: eu sou devedor. Ele se sente devedor. Ele não acha que alguém deve alguma coisa para ele, muito menos Deus. Ele não está dizendo: eu mereço alguma coisa. Vocês devem fazer uma oferta boa e dar para mim porque agora eu sou apóstolo. Deus tem que me abençoar porque eu sou apóstolo. Não, ele fala: eu sou o devedor. Ele entra aqui como devedor, como alguém que deve algo para outras pessoas. Ele fala tanto a gregos, veja que ele está devendo para pessoas, ele está dizendo, como aos bárbaros, tanto aos sábios como aos ignorantes. Ou seja, ele está dizendo: eu devo para todo mundo. Deve o quê? Ele deve a pregação da palavra. Ele deve a satisfação. Ele deve a verdade às pessoas. Ele foi encarregado disso. Deus encarregou esse homem de levar a verdade. E ele estava querendo em Roma, então ele está se apresentando como apóstolo. E ele está dizendo que é devedor e que ele quer levar essa palavra. Então, quanto a mim, veja no 15, então quanto a mim, ou quanto está em mim, eu estou pronto para pregar o Evangelho também a vós
que estáis em Roma. Ele está dizendo: eu estou pronto para pregar o evangelho para vocês que estão em Roma. Ele prega nessa carta, mas ele tinha o desejo de estar nessa igreja. Veja, irmãos, estar pronto para pregar o evangelho é justamente isso. É se sentir um devedor, é se sentir pequeno. Não é se sentir o máximo, não é se sentir o maior, não, mas é se ver, é se enquadrar como um pecador que foi regenerado pelo evangelho, que viu transformação em sua vida e deseja compartilhar isso com alguém. E todos nós, se nós formos analisar, cada um de nós que é cristão é devedor para outras pessoas. Nós devemos a pregação do evangelho, nós devemos o anunciar o evangelho, nós devemos falar a verdade, nós devemos àquela pessoa que não ouviu ainda. Por quê? Porque nós recebemos de graça. Deus nos deu gratuitamente esse evangelho de poder. Então, como nós não precisamos comprar, nós também não devemos vender, nós devemos dar, anunciar. Então, o apóstolo Paulo, que foi um perseguidor da igreja, agora ele está dizendo: eu estou pronto para pregar para vocês. E não pense que o apóstolo Paulo estava pensando que estava pronto porque ele falava bem, porque ele era ótimo em oratória. Não, ele está dizendo que ele está pronto porque ele viu o que Deus fez na vida dele. Ele foi transformado pelo Espírito Santo de Deus. E aí entra esse versículo que o irmão Manuel leu. Eu sei que o irmão Manuel gosta muito, eu também gosto. Ele é lindo, é algo assim que realmente traz uma informação poderosa a respeito do evangelho. Ele diz assim: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Ele não se envergonha. Se o apóstolo Paulo está dizendo que ele não se envergonha, é porque esse evangelho poderia dar algum motivo para ele se envergonhar. E realmente, quando nós olhamos para o evangelho e para o dono do evangelho, para aquele que é o Senhor do evangelho, na época do Paulo ele deveria ter algum motivo para se envergonhar. E hoje também as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que não foram regeneradas, elas vão se envergonhar do evangelho. Veja bem o que Paulo está dizendo: eu não me envergonho, mas ele tinha motivo sim. Primeiro, veja bem, em quem ele cria? Em Jesus Cristo. Quem crê no evangelho crê em Jesus Cristo, que é o centro do evangelho. Mas quem era Jesus Cristo? Ele era filho de nobres? Não. Jesus Cristo, ele era o governador, era o rei de algum lugar? Não, humanamente ali falando, não. Pelo contrário, Jesus Cristo era o filho de José e Maria. Esse homem ali é o filho da Maria e é filho do José também. O José é o carpinteiro. Jesus não tinha bens. Jesus, ele não aparentava ser rei, príncipe, não, nada disso. Um homem simples, humilde, como a Bíblia fala, um homem experimentado no trabalho. Então Paulo, ele podia se envergonhar quando ele falasse para os amigos, para os colegas de sinédrio dele, para os outros fariseus: eu creio em Jesus, Jesus é o meu Senhor. O quê? Você crê? Você está louco? Você conhece a Bíblia? Você conhece o Antigo Testamento? Você é um fariseu, agora você tem que dizer que crê no filho do José, você crê no filho do carpinteiro? Pior do que isso, esse homem nasceu em Nazaré, lugar desprezível. Pior ainda, você está dizendo que crê num homem que foi para a cruz. Vocês sabem, irmãos, que quem ia para a cruz era considerado pela sociedade a ralé, o pior dos seres. Quem era crucificado era considerado a classe mais baixa da sociedade. E agora Paulo está dizendo que crê nesse homem. E algo mais terrível ainda, que além de ele ser crucificado, ele ressuscitou o terceiro dia. Imagine um fariseu, um homem estudado como era Paulo, um homem culto como era Paulo, agora ele está dizendo que crê num homem simples, que foi morto numa cruz, e ele crê que ressuscitou. E mais,
Ele está dizendo que Jesus Cristo é o Senhor da vida dele. Sabe, irmãos, esse termo Senhor que o apóstolo Paulo usa, é um termo que era usado para Deus e também para algum imperador da época. E agora ele está dizendo que Jesus é o Senhor. Ele vai repetir várias vezes isso. Então veja como ele escreve: eu não me envergonho. Por quê? Porque realmente ele tinha motivos para se envergonhar. Na época de Paulo era muito vergonhoso. Imagine acreditar que um homem que foi à cruz ressuscitou e que é Senhor de tudo. Jesus disse que ele era Senhor de tudo. Ele disse que a ele foi dado poder no céu e na terra. Pode uma pessoa inteligente, como pode uma pessoa que raciocina crer no Evangelho? E é o que dizem de nós hoje. Como pode vocês crerem nessa Bíblia, desse livro, que foi escrito por tantos autores? Quem é que prova para vocês que isso aí é verdade? Quem é que prova para vocês que isto é a palavra de Deus, foi escrito por homens? Quem é que prova para vocês que Jesus ressuscitou ao terceiro dia? Quem é que garante isso? Vocês são loucos. E para a sociedade perversa, que não conhece a Cristo, não conhece o Evangelho, nós somos realmente ignorantes, bobos, falhos e tardios no pensamento. Mas e daí? O que importa para nós? Se nós temos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo conosco durante todos os dias da nossa vida. O que importa é o que eles pensam. Nós teríamos tudo para nos envergonhar, mas nós não nos envergonhamos. E nós podemos dizer como o apóstolo Paulo: eu não me envergonho do Evangelho, porque esse Evangelho me transformou, e eu sei que ele é poderoso para transformar a vida daquele que crê, aquele que ouvir esse Evangelho. O apóstolo Paulo está dizendo aqui: eu não me envergonho. E tinha um motivo para ele não se envergonhar. Ele viveu o Evangelho. O apóstolo Paulo, podemos dizer assim, que ele foi pego pelo Evangelho. Ele foi pego por Jesus Cristo, mesmo sem querer. Se tem um homem, irmãos, que não queria o Evangelho, que não queria Cristo, esse nome se chama Paulo, o Saulo de Tarso. Ele resistiu. Ele não quis. Até que o Senhor Jesus quis. E não importa o homem não querer, não importa o homem dizer não, o que importa é o Senhor dizer sim, porque Ele vai lá e muda o coração, Ele transforma. Eu acredito que isso aconteceu na tua vida, e isso aconteceu na minha vida. Paulo experimentou, por isso está dizendo: não me envergonho. Por que ele não se envergonha? Ele está dizendo aqui, é o poder. Irmãos, esse Evangelho não é somente uma palavra escrita no livro, ele é a palavra de Deus, por isso que é poder. O Evangelho vai cumprir aquilo que foi determinado por Deus. O Evangelho é poder. Por quê? Porque ninguém pode resistir. Uma pessoa vai resistir até onde o Espírito Santo permitir, mas quando o Espírito Santo disser: agora você vem, essa pessoa vai. Ah, pastor, mas não tem assim o querer humano, a vontade humana. A vontade humana, o querer humano, segundo a Bíblia, estão deteriorados pelo pecado. Está escrito na minha Bíblia, na tua Bíblia, na palavra de Deus, que o homem é pecador e é escravo do pecado. Um escravo não tem a vontade livre. Isso foi uma das grandes guerras da Reforma. Lutero teve que enfrentar um homem chamado Erasmo, dizendo: não existe livre-arbítrio. Existe o poder de Deus que transforma, e o homem só vai até Deus se Deus levar esse homem, se Deus arrastar esse homem pelo seu poder, pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua compaixão, pelo seu amor. A Reforma protestante, ela trouxe a verdade de Deus.
Eu não vim aqui hoje dar aula de história de reforma, não. Eu quero pregar a palavra de Deus, porque é isso que esses homens queriam. Eles queriam que a palavra de Deus voltasse a ser anunciada, que esse evangelho de poder voltasse a ser anunciado. Ele está dizendo que é poder. Ele experimentou, ele sentiu, ele mudou de vida. Quando ele teve um contato com Jesus Cristo, ele foi transformado. Um homem que perseguia a igreja, agora ele cuidava da igreja. Ele orava pelas igrejas. Você vai ver esse homem dizendo: agora eu estou de joelhos no chão, eu estou dobrado diante de Deus, orando por vocês, para que a igreja não pereça, para que a igreja não sofra. Veja como Deus muda, né? Veja como Deus transforma um coração. Então não tem como nós dizermos que o evangelho é algo natural, é algo que está escrito no livro. Não, o evangelho é a verdade poderosa de Deus. Ele está dizendo aqui que muda o grego, muda o judeu. Ele está dizendo: muda quem Deus quiser mudar, porque Deus amou o mundo, ou seja, todas as nações. Deus tem povos, ou povo em todas as nações. Nós não estamos anunciando o evangelho que não é um evangelho poderoso. Nós não estamos anunciando um evangelho sem Cristo, um evangelho sem arrependimento, sem mudança de vida. Pelo contrário, nós anunciamos o evangelho bíblico, que nos ensina que uma vez que nós somos chamados por Deus, agora nós somos novas criaturas, filhos de Deus. Então, o versículo diz: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo. É o evangelho de Cristo. Esse evangelho tem um Senhor, tem um dono, tem um proprietário. Alguém pode falar: mas o que é o evangelho? O evangelho é a boa notícia, é a nova notícia para o pecador, para o miserável que estava indo para o inferno, que não tinha onde se agarrar, não tinha segurança nenhuma. Ele só sabia que a condenação, a espada da lei estava sobre ele. Mas de repente o evangelho vem dizer: Jesus Cristo é o Salvador. Jesus Cristo salva você da condenação. Ele morreu em teu lugar, Ele levou a tua culpa sobre si. Essa é a boa notícia. Irmãos, a boa notícia não é que Jesus Cristo veio para ser um exemplo para esse mundo. Ele é um exemplo, sim. Mas a boa notícia não é que Jesus Cristo veio e morreu na cruz para todos verem e falar: puxa, que pena. Não. A boa notícia é que Jesus Cristo, Ele veio a esse mundo e Ele morreu em nosso lugar e Ele assumiu a nossa culpa. Ele assumiu os nossos pecados. E isso nos livra da condenação eterna. Isso é uma coisa séria, a condenação eterna. É o inferno. É a eternidade sem Deus, é a eternidade de tormentos. E que muita gente quer negar hoje. Tem gente falando que não existe o inferno. Agora não existe mais o inferno porque eles não querem que exista. Se eu fosse condenado a uma prisão perpétua, ou a cadeira elétrica, né, nos Estados Unidos, eu ia preferir que isso não existisse. Você está condenado à cadeira elétrica. Não, a cadeira elétrica não existe. Ufa, mas ela existe. A cadeia não existe, a cadeia está ali. E Jesus disse que o inferno existe. E Ele falou que um dia Ele virá, Ele falará para o seu povo: vinde benditos do meu Pai, eu vos conheço. E Ele olhará para aqueles bodes, aqueles rebeldes, aqueles que não o amaram, não o tiveram como Senhor, e Ele vai falar para eles: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Jesus é justo, e Ele falou que o inferno existe, e Ele falou que Ele veio para nos livrar do inferno. Ele veio para livrar o seu povo. Ele intercedeu por nós, Ele pregou para nós, e Ele morreu em nosso lugar. Ele morreu por nós. O Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Salvação do quê? Salvação do bandido que pode entrar na tua casa à noite? Salvação de alguém ficar pobre? Salvação de ficar sem emprego? Jesus pode nos dar todas essas coisas, essas bênçãos. Mas quando se fala de salvação aqui, Ele está dizendo que Jesus veio para nos salvar da condenação, onde nós não escaparíamos diante do juízo de Deus. Irmãos, eu já falei aqui, a Bíblia nos ensina
Se nós tropeçarmos em um ponto da lei, nós tropeçamos em toda a lei. Nós não temos chance nenhuma. Então uma pessoa pode viver muito bem com a sua esposa, com seu esposo, casal bonito, o homem trabalhador, a esposa cuidando dos filhos, mas isso não livra a pessoa da condenação eterna. Porque em algum ponto da lei ela vai tropeçar, ela vai cometer algum pecado contra Deus, e se nós cometermos um pecado que seja contra um Deus absolutamente santo, nós já estamos condenados, nós já somos dignos da condenação eterna. E nós já ainda chegamos nesse mundo já herdando o pecado de Adão, o nosso representante legal, que já começou pecando contra Deus. Então nós não teríamos chance nenhuma, a condenação estava sobre nós. Por isso que o apóstolo João escreve em João 3:36, aquele que não está em Cristo está debaixo da condenação, está debaixo da maldição. Por quê? Porque ele vive sob a lei. Irmão, se você não tem Cristo, eu não creio em Cristo, não quero saber de Cristo, não quer? O problema é teu, porque então você está debaixo da lei, e quem está debaixo da lei está condenado pela lei. Porque a lei de Deus é uma lei perfeita, uma lei santa. E ela fala, amarás a Deus sobre todas as coisas, amarás o teu próximo como a ti mesmo, não adulterarás, não cobiçarás as coisas dos outros. Pronto, já condenou todo mundo. Por isso que a Bíblia fala, não tem um justo sequer, não há nenhum justo sequer. E não há exceção para isso. O único homem sem pecado chama-se Jesus Cristo. E tal fulano, e tal. Não tem. A Bíblia fala, não há um justo sequer. Todo aquele que nasceu, que andou nesse mundo em forma de carne, ele herda o pecado do Adão e vai cometer pecados. É por isso que todo homem, para ser salvo, precisa de Jesus Cristo. Esse é o Evangelho. Não há salvação fora de Jesus Cristo. Pastor, mas sabe, eu cometi alguns pecados, mas aqui agora eu faço coisas boas. Eu acho que as minhas obras boas vão compensar as más. Isso é engano. Está escrito que o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, é que nos purifica de todo pecado. Não as nossas boas obras. Fazer boas obras, nós só fazemos boas obras com aquilo que Deus nos deu. Tem gente que gosta de contar, pastor, ontem eu dei um sanduíche de pão com mortadela para um pobre. Fez bem, mas isso não salva. Fez bem, porque dessa forma você glorificou a Deus. Mas quem é que deu condições para você dar um pão com mortadela para o pobre? Podia ser pão com outra coisa também. Foi Deus. Então nós não temos motivo nenhum para nos vangloriar das nossas boas obras. Que aliás, essas boas obras, tudo que nós fazemos de bom, é porque já foi preparado para nós antes da fundação dos séculos. Efésios 2, 10 e 11, só você procurar lá. Todas as boas obras que você faz, Deus já preparou para você fazer. Então, irmãos, nós não temos virtude nenhuma. Deus não vai olhar para algum de nós e vai pensar, puxa, eu vou salvar esse homem, eu vou salvar essa mulher, ele é muito santo, ele é muito maravilhoso. Não, Deus olha para nós e Ele nos ama, mesmo nós sendo pecadores, e Ele dá o seu Filho para morrer numa cruz em nosso lugar. E o apóstolo Paulo diz que esse aqui é o Evangelho. É o Evangelho que nos livra da condenação eterna. É a salvação somente em Cristo, somente em Jesus Cristo. Mas ele tem intercessor, Jesus Cristo. A Bíblia fala que Jesus Cristo é o único intercessor. Ele morreu por nós e intercede por nós. E a palavra de Deus nos ensina que não há nenhum nome no céu e na terra dado aos homens pelo qual nós devamos ser salvos, a não ser Jesus Cristo. É o único nome, é o único Senhor. Então Paulo está dizendo, está falando isso, está falando que é o Evangelho. Então Deus está falando de todo aquele que crê. Eu creio. Então alguém pode falar, mas eu creio, a fé é minha, eu resolvi crer, eu tomei a decisão de crer, a fé é tua sim, mas você só resolveu crer, você creu, porque Deus transformou o teu coração. Como é que a gente crê? Ele está dizendo aqui, para a salvação de todo aquele que crê. Então é salvo aquele que crê. A salvação é o meio pelo qual nós deveremos ser salvos.
Então nós precisamos crer. Crer no quê? Crer nesse evangelho de poder. Crer é confiar absolutamente em Jesus Cristo. Não é uma fé desse mundo, aquela fé bonitinha. Eu creio. Que a fé é bonita. É bonito ter fé. Não é bonito ter fé. O que importa é se você crê na verdade das Escrituras. Não é crer em religião, não é crer em instituições religiosas, é crer na palavra de Deus. Ele está falando aqui de todo aquele que crê, a salvação para aquele que crê no Evangelho. É aquele que tem Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Não é uma fé barata, não é uma fé humana. Então a fé é nossa, eu creio. Mas eu creio por quê? Em João, no capítulo 3, da conversa de Jesus com Nicodemos, isso fica bem claro. Jesus fala, se você quiser dar o reino dos céus, Nicodemos, é necessário nascer de novo. O que é nascer de novo? É ser transformado, é receber um novo coração. Nós pregamos isso várias vezes para que nós tenhamos essa compreensão de que a salvação é pela graça, é por meio da fé, e a fé, ela é dada por Deus. Nós somos chamados com santa vocação, segundo o próprio apóstolo Paulo. O que é santa vocação? O santo chamado. Não é o chamado externo, tem o chamado externo. A gente ouve o evangelho no rádio, na televisão, nas ruas, até mesmo na igreja, mas é o chamado, você ouve o evangelho. Mas essa santa vocação, que é irresistível, é o chamado de Deus lá no nosso coração, na nossa alma. É aquele chamado para transformar, é aquele chamado que faz de cada um de nós um servo de Deus, que faz com que cada um de nós compreenda isso, que nós somos devedores, nós devemos para Deus. Eu estava perdido e o Senhor me encontrou. Eu estava longe e o Senhor me trouxe para perto. Eu estava sujo e o Senhor me limpou. Esse é o Evangelho, é a graça de Deus. E o homem é resistente. O coração do homem é duro, é imundo, ele não quer as coisas de Deus, ele não compreende as coisas de Deus. Então o homem jamais creria se não fosse a ação poderosa do Espírito Santo de Deus regenerando, transformando aquele coração. Ele fala que a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, estou falando de todas as pessoas, de todas as raças aqui no geral, porque nele a justiça de Deus é revelada. Nele quem? No Evangelho. A justiça de Deus é revelada de fé em fé. De fé em fé que o apóstolo está dizendo que é de fé do início ao fim. Todo o processo de salvação, toda a palavra de Deus em todo o Evangelho, de fé em fé. Por meio da fé. Nós precisamos acreditar. Então ele está dizendo porque a justiça de Deus é revelada. Que justiça de Deus é essa? Primeiro, nós entendemos que Deus é justo. E um dos atributos de Deus pode ser entendido como atributo é a justiça. Então Deus é justo e pronto. Como Deus é amor, como Deus ele é soberano, como Deus é onisciente, onipresente, ele é justo. Então esse é o primeiro ponto. Quando a gente está falando nele no Evangelho, a gente vê a justiça de Deus, é revelada a justiça de Deus. Então Deus é justo e pronto. E como consequência disso, nós entendemos que os atos de Deus, as ações de Deus são tidas como justiça. Então quando a Bíblia fala muitas vezes da justiça de Deus, é o que Deus faz, é a justiça de Deus. Tudo que Deus faz é justo. O que Deus faz não tem mancha, não tem pecado, tudo é puro, tudo é limpo, tudo é justo. Ele resolveu nos salvar, por isso agora Paulo está dizendo, da justiça de Deus, ele resolveu nos salvar. Ele resolveu fazer isso. Ele resolveu mandar o seu único filho para morrer numa cruz em nosso lugar. Essa é a justiça de Deus. Alguém deveria pagar pelos nossos pecados. Jesus veio para pagar pelos nossos pecados. Por isso não há salvação em outra pessoa, em outro nome, somente em Jesus. Foi Ele que pagou pelos nossos pecados. Não foi uma outra pessoa. Eu não tenho que confiar em outra pessoa. Eu tenho que confiar em Deus. Jesus é meu representante, meu Senhor, e Ele é Deus.
A minha confiança está nele. Ele é a justiça de Deus. Jesus é a sabedoria de Deus. Jesus é a revelação de Deus. Deus se dá a conhecer por intermédio do seu Filho amado Jesus Cristo. Então essa é a justiça de Deus, o ato de Deus, a ação de Deus. E nós recebemos gratuitamente essa justiça de Deus. Deus deu a justiça para nós porque Ele deu o seu Filho. Então, quando o apóstolo Paulo vai falar bastante nessa carta da justificação pela fé. Romanos capítulo 5 fica muito claro. Nós somos justificados pela fé. Ele vai repetir várias vezes. Por meio da fé, por meio da fé, por meio da fé. Fé no quê? Nesse evangelho de poder. Fé em Jesus Cristo. Confiança total em Jesus Cristo. Então essa justificação, que foi um tema, é um tema central das cartas de Paulo, e foi também o tema da reforma, onde o Martinho Lutero ele tinha muito problema, ele se via como um pecador, ele se via como um homem incapaz de cumprir a justiça de Deus, de cumprir os mandamentos de Deus, e isso incomodava ele até que ele se deparou com essa palavra, onde está escrito que o justo viverá pela fé. O que significa isso? Que nós teremos vida eterna pela fé em Deus, pela confiança em Deus. Aí ele percebeu que a justificação, realmente, o que é justificação? Isso nós precisamos entender, porque isso é básico, no Evangelho é básico, no cristianismo. O que é a justificação? É um ato de Deus, não nosso. É uma ação de Deus, não nossa. É uma ação de Deus dizendo, vocês estão justificados. Quando Deus fala, vocês estão justificados, o que Deus está dizendo? Eu tirei a culpa de vocês. Vocês não me devem nada. Vocês não vão mais pagar a condenação. Vocês não vão mais ser condenados. É Deus declarando isso. Mas quando que Deus declara isso? Em que momento é que Deus declara isso? Será que é quando ele vê que o cristão cresceu, evoluiu na fé, que agora está fazendo as coisas boas? Não. Não, de jeito nenhum. Nós somos justificados imediatamente quando nós cremos no Evangelho. Quando você ouve o Evangelho e o teu coração salta de alegria, e você fala, eu confio em Jesus, eu quero seguir Jesus. Você lembra da história do Zaqueu, que subiu numa árvore e tal, e recebe Jesus na casa dele com alegria, ele se arrepende dos pecados, ele foi salvo ali, ele creu em Jesus. Você foi salvo quando você ouviu o Evangelho. Puxa, é o que eu precisava. Fala mais sobre esse Jesus para mim. Eu quero ouvir mais. E como a gente se alegra, né, quando nós vamos pregar o Evangelho para alguém, a pessoa fala mais, me explica mais, eu quero saber mais. Nós nos alegramos porque nós vemos que é o Espírito Santo agindo naquela vida. Ele fez isso conosco. Então, irmãos, a justificação não é pelas obras, não é pelo bom comportamento, é pela fé. É isso que deve trazer alegria para nós. Eu não preciso fazer nada para ser justificado, eu preciso crer que Jesus Cristo levou sobre si os meus pecados. É simples. É simples para quem tem o Espírito Santo, é simples quando o Espírito Santo muda o coração para que nós creamos dessa forma. O ser humano é religioso. O homem quer fazer alguma coisa. Ele quer pagar um preço para ser salvo. Ele acha que precisa usar uma roupa diferente, comer algum alimento diferente, não fazer isso, não fazer aquele outro. Irmãos, o Evangelho não é uma cartilha de pode e não pode. O Evangelho é o poder de Deus que salva o perdido. E é óbvio que a pessoa que foi transformada pelo Espírito Santo de Deus, que é justificada pela fé, é claro que ela vai querer fazer as boas obras. É lógico, porque ela ama Deus, ela quer se parecer com Deus, ela quer ser mais santa, ela quer agradar ao Senhor da vida dela. Mas ela sabe que a salvação é por Jesus Cristo, é pelas obras de Jesus Cristo. Jesus foi obediente, ele cumpriu toda a lei por nós, em nosso lugar, nos representando, e ele morreu, ele pagou a nossa dívida com a sua morte.
Então, por isso, nós somos justificados pela fé. Ser justificado, irmãos, realmente é uma declaração de Deus. É como se você devesse num banco, tivesse uma dívida e fosse lá uma pessoa que ama você e pagasse a dívida para você. De repente, você chega no banco, eu quero pagar minha dívida. O gerente fala, não, tua dívida está paga já. Alguém pagou por você. Você não deve mais nada. Está aqui o documento de quitação. Você, puxa vida, eu não fiz nada, eu não mereço. É assim a nossa salvação. Eu não fiz nada, eu não mereço, mas o Senhor me amou e quis me salvar. Parece que é muito difícil para quem não foi chamado. Mas para quem o Senhor chamou, esse Evangelho, ele é compreendido dessa forma. E simplesmente nós amamos a Deus por causa disso. Por mais que pareça loucura, por mais que pareça que todos nós sejamos débeis mentais, todo mundo pode olhar para você e falar, você é louco, você está deixando os prazeres desse mundo. Mas e quem disse que nós queremos os prazeres desse mundo, se nós temos Cristo e a vida eterna, novo céu e nova terra, garantidos no nome de Jesus Cristo? Então o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, ele diz umas coisas interessantes, 1 Coríntios 23, 24 e 25, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Olha o que ele prega, Cristo crucificado. Cristo morreu por vocês, o meu Senhor morreu crucificado. É isso que ele está dizendo, que é pedra de tropeço para os judeus e para os gregos, é loucura. Pedra de tropeço para os judeus, porque os judeus não creram, eles não aceitaram Jesus, porque imagine um judeu crucificado, era muito humilhante para eles. E loucura para os gregos que amavam a sabedoria desse século. O Paulo já tinha falado sobre essa loucura. Uma loucura para o mundo, mas para os que são chamados. Olha que ele continua, 1 Coríntios 1, 23, 24 e 25. No 24 agora, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, você, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Deixa claro, a palavra de Deus não deixa dúvida nenhuma. Veja como a palavra de Deus é uma só, ela mostra Cristo, ela mostra a salvação, ela exalta a Deus. Então, enquanto é loucura para o mundo, para Deus é sabedoria, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então tudo isso parece fraqueza, parece loucura, só parece porque Deus é sábio. Deus é o Deus do Evangelho. Deus nos deu o Evangelho de poder, que para o mundo é loucura, mas para nós é salvação, é vida eterna, é amor a Jesus Cristo, é exaltação a Deus. Ele nos reconciliou consigo mesmo com a morte de Cristo. Agora nós estamos com Deus, unidos em Deus, um só com Cristo. E ninguém nos rouba, ninguém nos tira isso. Outra coisa que falo de reforma, outra coisa que os reformadores lutaram muito, porque a Bíblia fala que nós estamos garantidos nas mãos de Cristo, que você não perde a tua salvação. Você que foi regenerado, transformado, você que é da igreja, você que ama a Jesus, ninguém rouba isso de você. Ah, mas tal fulano saiu da igreja, é porque ele nunca foi da igreja. Por isso que ele andou um pouco pela igreja, se emocionou até chorou de ouvir a pregação, mas hoje está no mundo, está no meio dos espinhos. Mas o povo de Deus, aqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus, se uma pessoa dessa sai um pouco da igreja, ela tem contato com a podridão desse mundo, e para ela esse mundo vai cheirar mal, e ela vai voltar correndo para Cristo, e vai dizer, eu sou uma ovelha de Cristo, eu não me alimento da podridão, eu me alimento do Senhor, do meu Jesus, do meu Salvador. Jesus nos garante a salvação, irmãos. Ele morreu pelo seu povo, ele mesmo rogou ao Pai, ele disse, eu oro por aqueles que o Senhor me deu, não oro pelo mundo, mas eu oro pelos que o Senhor me deu. E ele disse, as ovelhas que o Pai me deu, eu não vou perder nenhuma, eu vou apresentá-las naquele dia. Aleluia. Nós somos ovelhas de Cristo, nós somos o povo de Cristo. E se eu achar que eu posso perder minha salvação a qualquer momento por algum pecado, então eu não creio no Evangelho da graça, eu creio em mim mesmo, eu creio nas minhas forças, eu creio na minha santificação, eu estou perdido nesse caso.
Mas não, a esperança do cristão que compreendeu o Evangelho é somente Cristo. Ele não está baseando-se nas suas forças, na sua santidade, ele está simplesmente confiando no Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós, com muito amor pelo seu povo, e ele nos dá essa garantia, essa alegria que nós temos hoje. Vamos ficar em pé? Irmãos, às vezes, né, eu não fico triste, acho que indignado é a palavra mais certa. Quando alguém chega numa igreja e ouve a pregação do Evangelho, e lá fora para dizer, não sei, não resolveu nada a minha vida, eu queria uma palavra que resolvesse a minha vida. Ou seja, eu queria uma palavra que me desse conforto financeiro. E é claro que a Bíblia nos dá isso. Jesus falou, não andeis ansiosos por essas coisas, comer, vestir. Mas eu falo que eu fico indignado porque a pessoa vem e ouve que Jesus Cristo morreu por ela. Ele deu a vida por ela, o Filho de Deus, um homem justo, santo, limpo, foi morto numa cruz. Ele foi cravado numa cruz. Ele verteu o seu sangue. Ele morreu com uma coroa de espinhos na cabeça. Ele levou sobre si os nossos pecados. Jesus estava horrível naquela cruz. Por causa de nós. Por causa de mim, por causa de você. Ele estava horrível. Porque está escrito que ele levou sobre si os nossos pecados. Ele se fez pecado. Ele diz, meu pai, por que me desamparaste? Ele morreu sozinho naquela cruz. E o que nós queremos mais? Vamos levar num contexto geral. Eu sou o devedor. O que eu quero mais de Deus? Deus já deu o seu Filho. Irmãos, todos nós, eu peço a Deus que isso não aconteça, mas todos nós morrêssemos de fome e de sede, ou com o pior tipo de morte, isso seria justo. Seria a justiça de Deus nos condenando nessa vida, pelo que nós somos. Mas Deus usa da sua misericórdia e graça. Ele cuida de nós. Aleluia. Ele é misericordioso para conosco. E Ele não nos condena à morte eterna. Ele nos dá a vida eterna. Nós merecíamos a condenação eterna, mas Deus nos dá a vida eterna pela sua graça. O que será que os homens querem mais? Eles viram as costas para Jesus. Eles não querem ouvir a palavra de Deus. E Deus já fez tudo. Tudo. O Filho de Deus foi cravado numa cruz para o perdão dos nossos pecados. Senhor Deus,